Ok, bom dia. Mais uma vez, obrigada por estarem a assistir a esta aula. A aula de hoje vai ser referente a exercícios do capítulo 3, que é sobre variáveis aleatórias, a sua definição, propriedades, quer no caso discreto, quer no caso contínuo, e depois as variáveis aleatórias ditas especiais, que no caso discreto nós vimos a Bernoulli, a binomial, a geométrica e a Poisson, e no caso contínuo vimos a uniforme, a exponencial e a normal. Portanto, eu remeto para vídeos relativos à matéria teórica que já estão disponíveis na plataforma. Os exercícios que eu trago aqui não são exercícios da coletânea, na verdade fui buscar exercícios de exames passados e, portanto, são exercícios já típicos de problemas que vos podem surgir na avaliação. Ok, portanto, o primeiro exercício dizem-me o seguinte: admita que a variável aleatória x representa o número de doentes que chegam por dia às urgências de um hospital da região de Lisboa, é uma variável aleatória com distribuição de Poisson. Indica o valor mínimo, usa as tabelas, para a média das chegadas por dia, quando se observam pelo menos 10 chegadas às urgências, com uma probabilidade mínima de 0,8. Portanto, a primeira coisa é, vamos então ver o que é o X, portanto, tal como é dito no enunciado, é o número de doentes que chegam num dia, e esta informação sobre ser um dia relevante, eu depois vou fazer uma pequena alteração a este exercício para vocês verem porque é que é relevante, que chegam num dia às urgências do hospital. Bom, dizem que tem uma distribuição de Poisson. A Poisson tem um parâmetro. Já agora vamos buscar aqui o formulário, só para vocês verem. Portanto, este é o formulário que vocês podem usar no exame e que vos será fornecido na altura. Não tem aqui estas distribuições que eu acabei de vos falar como as ditas especiais, não tem título, portanto vocês têm que saber que, por exemplo, a Poisson é esta, ok? Portanto, se quiserem, só para utilizarmos a informação exatamente como está no formulário, vamos pôr aqui a distribuição. Portanto, eu sei que uma distribuição de Poisson tem esta forma. Bom, o que eu precisaria era de saber o lambda, mas é exatamente isso que eu preciso de encontrar neste exercício. Portanto, o que eles me pedem é o valor mínimo para a média das chegadas. Reparem, a média das chegadas, olhando para as propriedades da Poisson, é igual ao parâmetro lambda. Portanto, pedirem-me a média das chegadas ao parâmetro lambda, é a mesma coisa, e quero determinar, portanto, este lambda, tal que quando se observa a probabilidade de eu observar pelo menos 10 chegadas, a probabilidade do x ser maior ou igual que 10, seja pelo menos 0,8. Portanto, quero o primeiro valor para o qual a probabilidade do x ser maior ou igual que 10 é igual a 0,8. Ok? Portanto, quando se observam, deixem-me só relembrarmos que dizer pelo menos 10 chegadas é porque é a probabilidade do x ser maior ou igual que 10. Ok, portanto, já vamos buscar a tabela. Se calhar até podemos já ir buscar a tabela e mostrar-vos. Tenho que dar algum tempo, que eu tenho. Ok. Eu, entretanto, tenho estas tabelas, já utilizei noutras aulas. Portanto, isto é um conjunto de tabelas que vocês têm à vossa disposição, e este sim é material que vocês devem levar para o exame. E temos tabelas para a distribuição binomial, depois veremos se temos alguns exercícios com isso. E temos distribuição de Poisson. Portanto, neste caso, eu estou interessada na distribuição de Poisson. Portanto, o que está tabelado é a função de distribuição e devem ler da seguinte maneira. Portanto, aqui tem o parâmetro, o lambda, pode ser 0,5, 1, 20, seja lá o que for,
e depois tem a função de distribuição para cada um dos pontos, para o ponto 0, 1, 2, por exemplo, aqui não vale a pena ir até mais do que 2, porque a função de distribuição no ponto 2 já é 1. Portanto, se eu quiser a função de distribuição no ponto 3, 4, 5, ou seja lá o que for, também é 1, porque a função de distribuição nunca ultrapassa o valor. Ok? Portanto, o que está tabelado é a função de distribuição. Isso é o primeiro. Deixa-me voltar ao exercício. Isso é a primeira operação que temos que fazer, porque o que nós temos aqui é para do x ser maior ou igual que 10, que não é função de distribuição. Portanto, eu tenho que passar para a função de distribuição. Ora, a probabilidade do x ser maior ou igual que 10 é o complementar da probabilidade do x ser menor que 10. E como a minha variável é discreta, o x ser maior que 10 é a mesma coisa que o x ser menor ou igual que 9. Se a variável aleatória fosse contínua, isto é, se fosse uma exponencial, uma uniforme, uma normal, seja qual for a contínua, eu não tinha que fazer esta passagem. Era a função de distribuição, esta probabilidade que está aqui, seria igual à função de distribuição no ponto 10. Mas como a variável é discreta, eu tenho que passar para o menor ou igual. E o menor é igual anterior ao 10 é o 9. E agora sim, portanto, eu sei que isto é 1 menos a função de distribuição desta Poisson no ponto 9. Portanto, o que eu quero é encontrar o lambda tal que 1 menos f de x de 9 seja maior ou igual que 0,8. Isto é, o f de x no ponto 9 tem que ser menor ou igual que 0,2. Portanto, eu vou procurar o primeiro valor de lambda para o qual a função de distribuição no ponto 9 é menor ou igual que 2. Portanto, aqui, vou para o lado nenhum, está certo, ok? Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ir à tabela. Reparem, isto aqui também, se eu tivesse alguma folha de cálculo, isto significa que eu quero calcular o lambda, tal que o somatório deste x igual a 0 até 9, de L levantada menos lambda, lambda levantada x sobre x fatorial, é aproximadamente, vamos pôr assim, aproximadamente 0,2. E tem que ser aproximadamente 0,2, mas por defeito. Ora, nós no exame não temos nenhuma forma de resolver isto, exceto pelas tabelas. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ir à tabela da Poisson. Eu sei que tenho, portanto, o ponto onde eu quero procurar a função de distribuição é o 0,9 e agora quero procurar o primeiro valor em que a função de distribuição é menor ou igual que 0,2. Reparem que ela aqui está a diminuir, portanto eu tenho que continuar. Aqui, por exemplo, já tenho parâmetros na ordem dos 6, a função de distribuição é 0,91, mas ainda não chega. Atenção que a partir daqui, ou aliás até antes disso, eu ainda vou ter, tenho 9, mas tenho pontos a seguir, o 10, o 11, etc. Por exemplo, este ponto aqui, a função de distribuição no ponto 9 é 0,8686. Este valor que está aqui não é no ponto 9, é no ponto 19. Okay? Portanto, a partir de certa altura, como o x começa a tomar valores cada vez maiores, eu tenho não só uma linha, como eu tinha aqui, mas começo a ter mais do que uma linha. Aliás, aqui já tinha a segunda linha, mas não ia até o 19. Portanto, a tabela para assim que a função de distribuição atingir o valor 1. Portanto, tenho que continuar. Esqueçam isto que está aqui, porque são comentários de outro tipo. E o primeiro valor, ora, com lambda igual a 12,5, a função de distribuição no ponto 9 é 0,2014. Mas eu tenho que ser menor ou igual que 0,20, portanto, é este o primeiro ponto. Portanto, com lambda igual a 13, a função de distribuição, eu até vou copiar, e é com o parâmetro 13, então deixem-me ir. Portanto, acabamos de ver que para lambda igual a 13, a função de distribuição do ponto 9 é igual àquele valor A.
Eu não copio. Desculpem lá. Portanto, era... Este é o Z.1658. Ok, e é este o primeiro valor para o qual isto acontece. Daniel, diga. Diga. Só tenho uma questão, as questões acerca disso. Eu entendo, se for discreta, se for x menor que 10, a gente tem que passar a x menor ou igual a 9, certo? Exato. Mas se for contínua, não precisamos fazer isso porque aquilo Não. vai até o momento antes do 10. Porque, repare, eu faço isto porque se eu tivesse posto, vamos pôr aqui algo que está errado, ok? Deixem-me só pôr a vermelho. Suponham que eu tinha feito, no caso discreto, que é o caso, dizer que isto é 1 menos a função de distribuição no ponto 10. Ora, se fosse isto, reparem que este somatório ia até 10 e a probabilidade do x igual a 10, no caso discreto, não é necessariamente 0, enquanto no caso contínuo é. Portanto, no caso contínuo, estar a incluir o 10 ou não é irrelevante porque a probabilidade do 10 é 0. Mas no caso discreto, não. É diferente se eu tenho aqui até 9 ou tenho até 10. Ok? Sim. E, professora, se fôssemos pela tabela como você está a dizer, o 12.5 é muito perto de 0.2, mas não é 0.2. Mas depois Não. o 13 é que já é menor que 0.2. Mas não, o primeiro de todos que seria 0.2 não seria algo entre 12.5 e 13? Sim, mas nós não temos tabela para isso. Portanto, de acordo com a nossa tabela, Ok, subimos a tabela então. não é? Porque é aqui que está escrito, usa as tabelas. E, portanto, eu concordo que, se calhar, se eu tivesse uma tabela mais fina, entre o 12.5 e o 13, certamente que há um valor, porque eu estou a fazer, ao escolher o lambda igual a 13, até estou a ficar mais longe do 0.2 do que com o lambda igual a 12,5. Mas como o que está aqui é a pelada mínima de 0.8, portanto, significa que a função de distribuição no máximo tem que ser 0.2, a outra, apesar de ser muito próximo de 0.2, já é acima de 0.2. Portanto, como a minha tabela tem esta granularidade, eu não posso fazer de outra forma. Eu pensava que era por outra razão, mas se é assim, eu entendo, doutora. Ok. Sim, senhora, mas fez muito bem. Portanto, com isto o exercício ficaria resolvido. Deixem-me só dizer-vos que isto é só digamos que um extra. É só para vocês não se esquecerem de algumas propriedades da exponencial. Por exemplo, suponham que nos pediam, pronto, portanto, vamos fixar lambda igual a 13, ok? Suponham que nos pediam a probabilidade de, em 2 dias, termos, por exemplo, não sei, pelo menos, ou no máximo, 20 chegadas. Isto eram chegadas à urgência, não era? Doentes, exato. Bom, reparem que o meu X era relativo a um dia. Não é? É assim como ele está. Definido número de doentes que chegam num dia às urgências. Ora, eu agora estou interessada no que poderá passar em 2 dias. Portanto, eu vou ter uma nova variável, y, que é o número de doentes que chegam às urgências em 2 dias. E uma das propriedades que nós vimos sobre a Poisson é que se eu alterar a escala de tempo ou de espaço, neste caso é a escala de, desculpem lá, deixem-me só adicionar, neste caso é a escala de tempo, o parâmetro sofre a mesma distribuição, portanto, a mesma alteração. Portanto, eu tinha uma Poisson de parâmetro 13, vamos manter o 13, e agora, se eu passar de um dia para 2 dias, o meu y tem uma distribuição Poisson de parâmetro 2 vezes, porque eu passei para o dobro do tempo, 26. Portanto, o y não é 2 vezes x. O que é o dobro é o parâmetro. E, portanto, o que eu quero é a probabilidade do y ser menor ou igual que 20, não é?
Portanto, isto será o valor da função de distribuição de uma Poisson de parâmetro 26 no ponto 20. E agora, o que é que eu iria fazer? Iria às tabelas. Ela tem que estar sempre a ir às tabelas e a abrir. Portanto, o parâmetro era 26, caso não tenha bolas. Suponho que tem. Então vamos alterar ligeiramente o exercício, que é para isto ficar... agora o que é que eu quero? Bom, paciência. Não temos... Suponham que eu vou fazer com 25, ok? Portanto, aqui eu vou fazer aqui uma batota e vou passar para uma Poisson de parâmetro 25, isto porque não tenho aqui tabela. Atenção que vocês podem utilizar a máquina de calcular, portanto não têm de utilizar necessariamente a tabela, mas de qualquer forma isto no exame seria feito de forma a que pelo menos o parâmetro estivesse lá. Como eu estou a improvisar, não é isso que está a acontecer. Portanto, suponham que o parâmetro era 12,5 do x, de tal forma que o y fosse um parâmetro 25. Portanto, nesse caso, esta que eu queria, bom, também pode ser, são iguais. A tabela da Poisson, neste caso é aqui, do 26, do 25, aliás, e cria no ponto 20. Portanto, nesse caso, isto aqui é o ponto 9, aqui é o ponto 19, o ponto 20 é aqui. Portanto, seria 0.1855. Ok? 0.18. Não liguem ao parâmetro, o parâmetro está errado, mas pronto, era só para vos mostrar que o que é importante é que se vocês passam para algo 2 vezes maior em termos de escala, o parâmetro segue a mesma transformação. Ok? Foi claro isto? Outra propriedade que eu vos quero referir aqui a propósito deste exercício é que nós vimos que se eu tiver o número de acontecimentos por unidade de tempo for uma Poisson, então o tempo entre acontecimentos tem distribuição exponencial. Portanto, suponham que eu queria calcular a probabilidade de que decorra menos de 1 hora entre 2 chegadas consecutivas de doentes. Ok? Portanto, não se esqueçam que X é o número de doentes que chegam num dia. E eu tenho que ter exatamente na mesma unidade. Portanto, se eu estou agora a querer algo relacionado com horas, e como eu tenho o X contabilizado por dias, isto são 24 horas. Ok? Pronto. E agora o que é que eu quero? Agora eu quero que seja Y, ou se quiserem não pomos Y, porque já utilizamos Y na outra, eu vou designar por Z o número de horas, ou neste caso o número de dias, entre 2 chegadas consecutivas. Okay? Ora, acontece que o Z tem uma distribuição exponencial de parâmetro 1. Desculpem, não é parâmetro 1, parâmetro 20. Quanto é que era? Era 13, não era? O lambda é 13. Portanto, o que é que eu quero? A probabilidade de decorrer menos de 1 hora é 1,24 avos de um dia. Ok? Portanto, o que eu quero é calcular a probabilidade do Z ser menor ou igual que 1 sobre 24. Ok? Portanto, a única coisa que tenho que ter atenção é que eu tenho que ter tudo na mesma unidade. Portanto, se eu tenho, em média, 13 doentes por dia, então eu tenho uma distribuição exponencial de parâmetro 13, mas o Z, a variável, é em dias. Se eu quero horas, eu passo para 1 sobre 24. Portanto, isto é 1 menos a função de distribuição de uma exponencial de parâmetro 13 no ponto 1,24. Ou seja,
é 1 menos o integral de 0 até 1,24 avos de lambda, 13, é levantada a menos 13x dx. Ok? E isto fica 1 menos é levantada a menos 13,24 avos. Ok? Portanto, é para ilustrar a relação entre a Poisson e a exponencial. As duas, portanto, se eu estou a contabilizar o número de acontecimentos e se tem distribuição Poisson, o tempo entre acontecimentos consecutivos tem distribuição exponencial, com o mesmo parâmetro que tem a Poisson. Mas têm que ter a certeza que estão a utilizar a mesma unidade de medida, quer de tempo, que é o caso deste exercício, ou de espaço, se fosse esse exercício. Ok? É claro? Doutora, Diga. quem é que fez menos um menos a função da Me enganei, distribuição? desculpe, tem toda a razão. Estava a pensar no. A resposta é 1 menos. Agora estava a pensar, porque eu sei que a função de distribuição da exponencial é 1 menos qualquer coisa. Tem toda a razão, Daniel, ainda bem que me disse isso. Ok? Muito bem. Ok. Então está a dizer que a relação aqui é simplesmente que os lambdas vão ser iguais. Os lambdas vão ser iguais. Certo, E doutora? se vocês forem ver o vídeo correspondente à matéria teórica, é exatamente isso que está. Agora, o que tem que ter cuidado é, sendo iguais, tem que ter verificar que estão a utilizar a mesma unidade de tempo. É só isso. Ok, se não têm dúvidas sobre isto, vamos fazer o próximo, que é sobre distribuições normais. O nível de glicose no sangue em pessoas adultas pode ser considerado como uma variável tórica com distribuição normal. Portanto, a primeira coisa que vocês devem sempre fazer no exercício é indicar a variável. Neste caso, é o nível de glicose no sangue. Bom, vamos pôr em pessoas adultas. Esta parte já vai ficar verdadeiramente bem. Ok, e dizem que tem uma distribuição normal, portanto, uma normal. Vamos buscar novamente o formulário. Vai acontecer aqui. Oh, meu Deus. Ok. Bolas. Ok, portanto, a normal é esta distribuição que está aqui. Tem dois parâmetros, o μ e o sigma quadrado. O μ é o valor esperado, o sigma quadrado é a variância. Portanto, deixem-me pôr aqui, que é para vocês verificarem que isto é o que está no formulário. Portanto, tem dois parâmetros, tem o μ e o sigma quadrado e tem aqui a função de densidade. Ok, o que é que me dizem? Dizem que o valor médio, portanto, eles não dizem exatamente os parâmetros μ e sigma quadrado, mas dão uma informação para os calcular. Portanto, o valor médio é 80 gramas por mililitro, desculpem. Portanto, isto significa que é o μ. E agora, o que não me dão é o sigma quadrado, mas dizem que 30% das pessoas adultas têm níveis entre 80 e 120. Portanto, eu sei que o sigma quadrado é tal que a probabilidade do x estar entre 80 e 120 é igual a 0,3. Ok? Portanto, com isto, quer determinar depois o valor esperado. 3x quadrado mais raiz 2. Portanto, primeiro tenho que determinar o sigma quadrado. E eu, no meu caso, eu não tenho máquina de calcular, portanto, para fazer exercícios que eu vou ao normal, eu preciso de utilizar obrigatoriamente a tabela e, portanto, eu só há a tabela da distribuição normal reduzida. Deixem-me mostrar-vos as tabelas. Ok, portanto, a tabela, desculpem lá porque as minhas tabelas estão todas riscadas de eu mostrar aos alunos como é que se utilizam. Deixem-me só apagar, que assim. Portanto, a tabela da normal nós temos duas. Temos a tabela da distribuição
e temos outra que é a tabela de quantis. Mas para já vamos ver como é que isso... Vamos ver a primeira. E só temos a distribuição normal reduzida. O que é a distribuição normal reduzida? É aquela para a qual o valor esperado é 0 e a variância é 1. Mas um dos últimos resultados que eu dei num vídeo passado e que eu recordo que vale a pena ir ver, se não se lembram, diz o seguinte: se x tem distribuição normal μ sigma quadrado, então x menos μ sobre sigma tem distribuição normal 0,1. Portanto, é possível passar de uma distribuição normal arbitrária para uma distribuição normal de 0,1, para a qual eu já tenho tabela. Como? Basta subtrair o valor esperado e dividir pelo desvio padrão. Portanto, o valor esperado é μ e o desvio padrão é sigma. Ora, depois disso, eu posso utilizar esta tabela. Portanto, antes de vermos como é que utilizamos a tabela, vamos fazer exatamente isto. Vamos ao exercício original e fazer esta transformação. Portanto, vamos aqui. Eu sei que o μ é 80, portanto, eu sei que x tem distribuição normal 80 sigma quadrado, não sei quanto é que é o sigma quadrado, mas de acordo com aquela transformação, significa que x menos 80 sobre sigma tem distribuição normal 0,1. Ok? E é isto que eu vou utilizar. E vou utilizar aqui. Portanto, eu sei que a probabilidade e agora tenho que fazer de todos os lados das desigualdades, de 80 menos 80 sobre sigma, menor que x menos 80 sobre sigma, menor que 120 menos 80 sobre sigma, é igual a 0,3. Reparem que não mudou nada porque eu fiz de todos os lados das desigualdades, fiz a mesma transformação e são tudo valores positivos, portanto eu não tenho que estar a inverter as desigualdades, ok? Bom, e esta variável que está aqui é que no formulário se chama Z, é normal reduzida. Portanto, o que vocês têm aqui tem o valor da função de distribuição da variável Z no ponto 120 menos 80 sobre sigma, menos o valor da função de distribuição desta variável Z no ponto 80 menos 80 sobre sigma. Isto igual a 0,3. Okay? Que, em termos de notação, só para a normal reduzida, isto designa-se por, ou denota-se por φ maiúsculo no ponto, neste caso é 40 sobre sigma, menos o φ maiúsculo de 0. Portanto, o que eu quero é encontrar o sigma tal que a função de distribuição da normal reduzida no ponto 40 sobre sigma, menos o valor da função de distribuição da normal reduzida no ponto 0, a diferença seja igual a 0,3. Ok? Bom, portanto, eu tenho uma equação e tenho uma incógnita. O φ de 0 eu consigo calcular já, porque, bom, já vamos ver na tabela, mas mesmo saindo à tabela, reparem, uma normal reduzida, uma normal com estes parâmetros 0 e 1, é uma distribuição que é absolutamente simétrica em torno do 0. Portanto, se ela é simétrica em torno do 0, significa que a área à esquerda do 0 é metade da área total. E ora, a área total é 1, portanto isto é 0,5, ou seja, isto significa que o φ de 0 é 0,5. E, aliás, se vocês forem à tabela, verão, cá está, o φ de 0, que é o 0,00, portanto aqui tem as unidades, a primeira casa decimal e aqui a segunda, é 0,5, ok? Portanto, vamos aqui, ok, então nesse caso, eu já sei que o sigma é tal que o φ de 40 sobre sigma seja igual a 0,3 mais 0,5, que é 0,8. Okay? Portanto, eu sei quanto é que é a função de distribuição, sei que ela vale 0,8, o que eu não sei é isto. E é por isso que nós agora temos outra tabela. Reparem, isto eu posso dizer, ou posso escrever que
Se eu aplicar o inverso da função de distribuição, que eu vou-lhe chamar φ menos 1, o que eu estou a dizer é que o 40 sobre sigma é igual ao φ menos 1, z.8. E o que é o φ menos 1, z.8? Isto é o que se chama o quantil de probabilidade z.8. Isto é o ponto para o qual a função de distribuição é igual a z.8. Portanto, igual ao ponto para o qual a função de distribuição é z.8. E para verem os quantis, tem que utilizar outra tabela da normal também. Portanto, esta tabela 3 é a função de distribuição normal reduzida. Ok? Portanto, se eu vos der o ponto Z e vos pedir a função de distribuição, essa área que está aqui é o que consta nesta tabela. Nesta parte do exercício que eu estou a fazer é o contrário. Eu sei quanto é que é a área, sei que a área é Z.8 e quero é saber o Z. E, portanto, podem utilizar a tabela seguinte, que é a tabela de quantis, cá está, em que nós damos o valor da área e eu quero é saber o ponto. Bom, esta tabela está feita, deixem-me só, de uma maneira reduzida, de forma a que dê para quantis de probabilidade maiores que 0.5 e menores que 0.5. Por exemplo, neste caso, eu quero o quantil da probabilidade 0.8. Portanto, se eu quero o quantil de probabilidade 0.8, o 0.8 está aqui e a segunda casa decimal, na verdade a terceira, desculpem, está aqui. Portanto, o quantil que eu ando à procura está na última coluna, na linha correspondente ao 0.8, que é isto. Portanto, o valor o quantil de probabilidade de 0.8 é o ponto 0.8416, isto é, se eu quisesse calcular o valor da função de distribuição no ponto 0.8416, esse valor dava-me 0.8. Portanto, isto é exatamente o que eu preciso, 0.8416. Doutora, porquê escolheu a última coluna? São um bocadinho 0.8416. Ok, então vamos lá outra vez às tabelas. Porque portanto, a tabela está feita de tal forma que, para probabilidades maiores que 0.5, que é o caso, tem aqui as duas primeiras casas decimais e depois tem várias colunas que é para a terceira casa decimal. Por exemplo, se eu quisesse o quantil de probabilidade 0.803, por exemplo, o 0.803 era o 0.8 e a terceira casa decimal era esta. Portanto, seria nesta coluna aqui. É isso. Ok. Ok? Tá? Ok, então, daqui, portanto, eu sei que 40 sobre sigma é igual a 0.8416, isto é o sigma. Não tenho muito espaço, esperem lá, deixem-me só adicionar. Portanto, isto é, o sigma é igual a 40 sobre 0.8416. A dar bastante grande, não me enganei, para não. Deixem-me só ver, bom, pode dar, mas é só para ver se não me enganei, a tirar a 0.8416. Enfim, portanto, para lá que o meu iPad está a ficar muito carregado e depois demora a carregar o fecheiro. Agora não faz nada. Ok, eu vou só pausar a gravação porque se calhar tenho que... Ok, pronto, portanto, daqui temos que o sigma é 40 sobre 0.8416, ok? Que dá um valor, já vamos ver se precisamos dele ou não. O que é que era pedido? Era pedido para determinar o valor esperado de x² mais raiz quadrada de 2. Portanto, o que eu quero
é determinar o valor esperado de x quadrado, de 3x quadrado, desculpa, mais raiz quadrada de 2. Portanto, para isto vamos utilizar as propriedades do valor esperado. O 3 é uma constante, portanto fica 3, valor esperado de x quadrado, e o raiz quadrado de 2 também é uma constante, e o valor esperado de uma constante é a própria constante. Portanto, o que eu tenho que determinar é 3 vezes o valor esperado de x ao quadrado mais raiz de 2. Como é que eu vou determinar o valor esperado de x quadrado? Para, eu já sei que o valor esperado de x é 80. Era isso, não era que nos diziam? Sim. E sei que a variância de x é o sigma quadrado, é o 40 sobre 0,8416 ao quadrado. Acho um valor muito grande, mas eu acho que não me enganei aqui nas contas. Bom, enfim. Bom, acho que não. Portanto, por outro lado, eu sei que a variância de x é o e de x quadrado menos o e quadrado de x. Ou seja, daqui tiro que o e de x quadrado, que é o que eu ando à procura, é a variância de x mais o e quadrado de x. Portanto, neste caso, o e de x quadrado é a variância de x, que é 40 sobre 0,8416 ao quadrado, mais o e quadrado de x, que é 80 ao quadrado. Portanto, a resposta vai ser 3 vezes 40 sobre 0,8416 ao quadrado, mais 80 ao quadrado, mais raiz de 2. Ok? Portanto, utilizando as propriedades do valor esperado. Ok? Professora, Diga. tem algumas dúvidas do Sim, sim, claro. início. Pode-se subir, professora, é mais para o início. Isso subir, professora, é mais para o início do exercício, minhas dúvidas. Deste exercício, mas este é o início. Sim, sim. É aqui na distribuição, para fazerem dois valores, a gente tem que subtrair a distribuição do maior pelo do menor, certo? Foi o que a professora fez. Exatamente. Portanto, a probabilidade do x estar entre 80 e 120, aqui é só para passar para a normal reduzida, portanto, é a probabilidade de estar, a função de distribuição no ponto superior, menos o valor da função de distribuição no ponto inferior. Portanto, o que eu estou a utilizar é o seguinte, deixa-me pôr a vermelho, a probabilidade de uma variável tória, seja, bom, no caso de contínuo, não me interessa se está igual ou não. Pode ser isto, que é o caso, ela é uma contínua. Portanto, só me falta este caso. Isto é igual à função de distribuição no ponto B menos a função de distribuição no ponto A. Ok? Portanto, é isto que eu utilizei aqui. E depois aparece-me aqui a função de distribuição no ponto 0 e o valor da função de distribuição no ponto 0 é 0,5. Portanto, depois passo para aqui e fica 0,3 mais 0,5. Ok? Veja lá. Sim. E isso, qual era a relação do φ com a distribuição? Esta é a notação que nós utilizamos, é uma notação específica só para a função de distribuição de uma normal 0,1. Ok? Ok, ok. Não tem que usar esta notação, mas depois vai ver que nas aulas nós estamos sempre a usar esta notação e, portanto, convém vocês perceberem que este φ, e no exame, podem utilizar esta notação e devem, mas atenção, ela é restrita só para a normal 0,1. Se a minha variável aleatória tivesse outra distribuição, não podem utilizar esta notação. Esta é uma notação standard que é utilizada em todo lado, não sei porquê, mas só para distribuições normais, valor esperado 0 e variância 1. Ok? Mais dúvidas? Ok. Eles querem dar resposta é fazer o 3 vezes o valor esperado mais a Era, raiz. para terminar, o valor esperado 3 vezes x quadrado mais raiz 2. Ok, já percebi. Obrigado, Steph. Então, vamos fazer mais um exercício.
Penso que é o que nós temos tempo. Depois amanhã, no próximo vídeo, vamos fazer mais exercícios. Diz-me o seguinte: admita que a variável x representa o número de doentes politraumatizados que chegam. Parece que eu tive a pontaria e utilizei só contagens de doentes, mas bom, que chegam por dia às urgências de um hospital da região de Lisboa e que possui uma distribuição de Poisson. Considere que, em média, chegam a este serviço 4 doentes politraumatizados por dia. E agora, quer calcular para lá de chegarem mais de 10 doentes politraumatizados às urgências num dado dia. Bom, portanto, eu tenho uma variável aleatória, que é preciso sempre introduzir a notação, que é o número de doentes que chegam, vou passar o politraumatizados, que chegam num dia ao hospital. Olha, é muito parecido com o outro exercício. E dizem que X tem distribuição Poisson, já vimos hoje a Poisson, e de média num dia igual a 4. Portanto, já vimos também que o parâmetro, nesse caso, é igual à média. A linha A, querem que eu calcule a probabilidade de chegarem mais de 10 doentes politraumatizados às urgências num dado dia. Portanto, é para o X ser superior a 10. E o X, isto é mesmo muito parecido com o outro, exceto depois pela linha B. Portanto, isto é 1 menos a lado do X ser menor ou igual que 9. Ou se quiserem, vamos fazer menor que 10. E como é uma variável aleatória discreta, o ser menor que 10 é a mesma coisa que ser menor ou igual que 9. Portanto, tem que ir à função de distribuição, e pode ser uma tabela, eu no meu caso é só isso, vocês não têm que ir à tabela, se souberem utilizar a vossa máquina de calcular, e ver a distribuição de uma Poisson de parâmetro 4 no ponto 9. E agora, eu não vos vou mostrar a tabela, senão depois ficamos muito parados, porque depois o meu iPad demora a abrir. Eu estou a ver a tabela que eu tenho aqui no outro computador, portanto, no parâmetro 4, a função de distribuição no ponto 9, se eu não estou em erro, é 0.9919. Peço-vos só depois para verificarem, porque isto para mim está muito pequenino e eu, como não é em papel, posso me ter enganado, mas acho que estou na coluna certa. Para mim é só a coluna. E a linha, acho que está certa. Ok. Portanto, a probabilidade de x ser maior que 10 é 1 menos este valor. Ok? Portanto, isto é absolutamente standard, sem nada que comentar aqui. Na linha B, dizem-me o seguinte: considere 3 dias distintos em que o número de chegadas dos doentes politraumatizados àquele serviço são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Qual é a probabilidade de não chegar nenhum doente politraumatizado em pelo menos um destes 3 dias? Portanto, o que eu tenho agora eu tenho o dia 1, o dia 2 e o dia 3. E agora vou ver se chegaram ou não doentes politraumatizados em cada um destes dias. Portanto, ou chegaram ou não, ok? Portanto, eu vou dizer, na verdade, se não chegaram, o que é que eu quero? Não sei, depois já vamos ver como é que contabilizamos. Em cada um dos dias vou ter ou um insucesso ou um sucesso. Ou um insucesso, ou um sucesso, ou um insucesso, ou um sucesso, ok? Portanto, se eu designar por N o número de dias de entre 3, são estes que eu estou a contabilizar, em que não chegou nenhum doente, politraumatizado ao hospital, como dizem que estes dias são distintos, são independentes entre si, têm a mesma distribuição, o N é uma distribuição binomial de parâmetros 3, que é o número de dias que eu vou observar, e agora o sucesso é não ter chegado nenhum doente ao hospital. Eu estou a contabilizar, quero calcular para de em pelo menos um destes 3 dias não chegar nenhum doente, ok? Portanto, posso dizer que o sucesso é o x igual a 0. Ora, apesar do x igual a 0,
é L levantado a menos 4, 4 levantado a 0, sobre 0 fatorial, que é L levantado a menos 4. Essa conta que é, nem sei se é preciso depois fazermos as contas. Portanto, o que é que eu quero calcular? Eu quero calcular a probabilidade de não chegar nenhum doente politraumatizado em pelo menos um destes 3 dias. Portanto, é a probabilidade do N ser maior ou igual que 1. Não é? É a probabilidade do número de dias de entre 3 em que não chegou nenhum doente ser maior ou igual que 1, pelo menos 1. Ora, isto, a forma mais simples, vocês podem fazer, como reparem, o N toma valores em 0, 1, 2 e 3. Se eu tenho 3 dias, o N no máximo é 3 e pode acontecer que o N seja 0. Portanto, o mais simples é irmos pelo complementar e o N ser menor que 1 é só o N ser igual a 0. Portanto, isto é 1 menos as combinações de 3, 0 a 0, a probabilidade de sucesso, que é L levantado a menos 4 levantado a 0, e a probabilidade de insucesso, que é o complementar, levantado a 3. E já está. Ok? Vejam lá, portanto, tem que ter, eu ainda tenho um bocadinho de tempo, queria só que vocês percebessem este exercício para depois fazer um comentário sobre isto. Eu vou só pôr um pouco mais pequeno para vocês conseguirem ver o enunciado e a resolução. Por que é binomial? Eu não percebi exatamente. Porque a binomial conta o número de sucessos num número fixo de observações. E esses sucessos são relativos a provas de Bernoulli, portanto, são sucessos ou insucessos, que têm a probabilidade constante em cada uma das observações e é independente entre si. Isso é uma binomial. E é exatamente isso que nós estamos a contar. Porque eu estou a contar, eu tenho 3 dias distintos, é medido que são dias distintos, e o número de chegadas dos doentes àquele serviço ocorre ou não independentemente de dia para dia. Portanto, isso é para me dizer que são provas de Bernoulli independentes, identicamente distribuídas, com a mesma probabilidade de sucesso. E agora estou a contar nesses 3 dias, em quantos deles é que houve chegada de doentes. Não me interessa se foram 1, 2, 3, 4, seja lá quantos for, mas é se houve chegada ou não. Por isso é que eu pus aqui, ok, tenho o primeiro dia, vou ver se não houve chegada, eu conto isso como um sucesso. Se houve chegada, pelo menos um é um insucesso. E tenho isto para 3 dias. Portanto, a variável que contabiliza o número de dias em que houve sucessos é uma binomial. Se não fosse independente já seria geométrica. Não, se não fossem independentes tinham que lhe dar outra informação. A geométrica era se lhe pedissem a probabilidade de ter que esperar 4 dias até ter pela primeira vez um dia em que não houve nenhuma chegada. Portanto, na geométrica, o número de observações não é fixo. Eu sei que vou observar até encontrar pela primeira vez o sucesso. Ok? Neste caso, eu vou só observar 3 dias e vejo se tive sucesso ou não. Em cada um dos dias. Reparem, isto aqui, e era isso que eu ia fazer o comentário a seguir, é diferente de vos pedirem a probabilidade de, nos 3 dias, não haver chegadas. Não é isso que eu estou a pedir. Se em vez disso vos perguntassem, vamos pôr aqui uma pergunta extra, este próximo exercício já não tenho tempo, podemos depois fazer noutra aula, noutro vídeo. Deixem pôr um exercício, digamos que um extra. Suponham que eu quero calcular a probabilidade de, em 3 dias, não haver chegadas de doentes politraumatizados. Ok? Eu não estou a contar, reparem, no exercício anterior, eu não quero saber se em cada dia chegaram 0, quer dizer, quero saber, mas não faço a distinção entre chegar 1, 2, 3, 4, não me interessa. Eu só quero saber se chegam doentes politraumatizados ou não. Agora não. Eu vou contar um número de chegadas efetivo.
Portanto, o que isto é, se X é o número de chegadas de doentes politraumatizados por um dia, eu vou designar por Y o número de chegadas de doentes politraumatizados em 3 dias. E tal como já vimos hoje, se eu passei de um dia para 3 dias, portanto, se o X tinha distribuição de Poisson de parâmetro 4, o X era relativo a um dia, então o Y, que é relativo a 3 dias, tem distribuição de Poisson 3 vezes 4, 12. Portanto, se me pedissem a probabilidade de em 3 dias não haver chegadas de doentes, isto é a probabilidade do Y ser igual a 0, que é L levantado a menos 12, 12 levantado a 0, sobre 0 fatorial. Okay? Mas aqui Qual era a pergunta do B, então? o B é, eu tenho 3 dias e quero saber a probabilidade de, em pelo menos um deles, já não disseram não ter nenhuma chegada. Portanto, não me interessa, só estou a catalogar cada dia, só verifico se houve chegadas ou não. O haver chegadas pode ter sido porque houve 1, 2, 3, 4, 5, não me interessa. Portanto, eu só faço a diferença entre haver chegadas e não chegadas. Enquanto que nesta pergunta que eu agora aqui vos coloquei, eu quero o número total de chegadas. Ok? Por exemplo, posso querer calcular a probabilidade, por exemplo, de em 3 dias haver 3 chegadas. Ou haver, por exemplo, em vez de ser 3 chegadas, vamos pôr 5 chegadas. Ok? A probabilidade de em 3 dias haver 5 chegadas é L levantado a menos 12, 12 levantado a 5 sobre 5 fatorial. Mas reparem, com o Y, com esta contagem, eu estou a contar efetivamente o número de chegadas total em 3 dias. Enquanto que nesta pergunta não me interessa o número total de chegadas em 3 dias, só me interessa saber em quantos desses dias é que não houve chegadas. Ponto final. Doutora, em quantos desses dias não houve chegadas, a gente não quer calcular a probabilidade de N igual a 0? Não, porque o que eu queria era calcular a probabilidade de não haver chegadas em pelo menos um desses dias. Se me tivessem perguntado qual é a probabilidade de não haver nenhuma chegada nesses 3 dias, tem razão, mas aqui não era isso que me pediam, era em pelo menos um desses dias não ter havido chegadas. Mas tem toda a razão, Daniel. Então não devíamos calcular quando o N é menor que 3, porque a gente não quer. Não, o que eu quero é que em 3 dias, dos 3 dias, só num deles, ou pelo menos num deles, é que não há chegadas. Daniel, vai ter que... eu percebo a sua dúvida, o que eu proponho é, porque agora, enfim, já estamos na altura de acabar, veja bem e depois se tiver dúvidas, depois falamos nos horários de dúvidas. Mas eu trago este exercício exatamente porque as dúvidas que o Daniel está a pôr são dúvidas que eu sei que a maior parte dos alunos terão. E é por isso que eu pus a linha B, que aliás faz parte do enunciado, e a linha C, porque parece quase a mesma coisa, mas não é. Na linha B, a catalogação, a classificação dos dias é só se há ou não chegadas. Portanto, é Bernoulli, ou há ou não há. Enquanto que na linha C, eu contabilizo o número de chegadas efetivas por dia. Ok? Ok, senhor, já percebi. É que eu pensava que você tinha feito no N, que era o número de dias em que houve chegadas, mas Não, em meteu que que era não que não houve. é que não houve. Sim, é ok, assim faz sentido ser porque assim tem pelo menos um dia houve uma pessoa a chegar, a não chegar a nada. É Ok, já exatamente. percebi. Obrigado. Ok? Muito obrigada, portanto, teremos brevemente mais outro vídeo em que eu vou fazer mais exercícios sobre esta matéria e o próximo vídeo de parte teórica, de resumo, é para a semana e é já sobre variáveis aleatórias bidimensionais. Portanto, muito obrigada pela vossa presença e já sabem, vamos continuar nos próximos tempos a fazer estes vídeos. Muito obrigada.